Tá, então, mais uma vez, bom dia a todos. Vocês conseguem ver aí Conseguem ver o slide aí passando tudo? Sim. Tá ok, então. Vamos lá começar o nosso outro tipo de estudo, que agora ele é individual, certo? Então agora a gente sai daquela questão agregada, que é o ecológico, tá? E entra na questão individual. A gente agora vai fazer estudo, esse tipo de estudo, ele vai envolver seres humanos. Ele vai precisar como é que se fala, ele vai precisar de pessoas na pesquisa, vai. Então, antes da gente Então, a gente tem aqui os estudos seccionais, ou de prevalência, ou de corte transversal. São os nomes que podem ser dados. E aí a gente vai ver o seguinte. Se a gente for lembrar o que a gente já viu, tá? Assim, a gente já viu lá as medidas de frequência. Aí, quais são essas medidas? Prevalência. A gente viu a incidência. E a gente viu uma coisa chamada taxa de incidência. E aí, tudo isso aqui, a gente viu calcular, né, o que é. A gente viu o que é. A gente viu como é que calcula e viu como é que interpreta. Certo? A gente viu o que é. O conceito de cada uma, viu o cálculo de cada uma e viu a interpretação. Viu a interpretação de cada uma. Aí a gente entrou naquela situação dos estudos, que é os tipos de estudos, né? Os estudos epidemiológicos. Aí eles podem ser observacionais, lembra? E eles podem ser experimentais. Os observacionais, eles podem ser ecológico, que é o que a gente estudou agorinha. Eles podem ser seccionais, que é o que a gente vai ver agora. E eles podem ser de coorte e depois de caso controle. Tá? Depois, já vai ser para a segunda avaliação, a gente vai ver os experimentais. Tá? Então, a gente viu isso aqui. E hoje a gente vai ver esse aqui. Tá? Aí eu pergunto para vocês o seguinte. São assuntos diferentes isso aqui, disso aqui? Na verdade, pessoal, isso é uma divisão didática, de livro, de capítulo de livro, né? Então, eu tenho aqui as formas de medir a frequência da doença, que é através da prevalência, da incidência, tem os indicadores de saúde. Tá? Os indicadores de saúde, a gente vai ter uma aula sobre eles, que são medidas de frequência também. Só que tem outros nomes, não são gerais, assim, que nem essa. Mas aqui eu tenho as medidas de frequência, os estudos, né? E aí, por exemplo, aqui no ecológico, eu posso fazer um estudo com a prevalência da doença, onde eu observe a prevalência da doença em determinados locais e período. Eu posso fazer estudo com a incidência da doença. Eu posso fazer estudo com a taxa de incidência, alguma taxa lá de... Posso, taxa de incidência.
Eu pego a incidência no país, a incidência no período, eu pego a prevalência no país, a prevalência no período. Aqui, pessoal, não tem como aqui no estudo seccional eu usar, por exemplo, a incidência de uma doença. É complicado. Por quê? Porque eu não sei se é um caso novo ou não. Então, é difícil. No máximo, numa investigação de surto, pode ser que tu consiga. Mas, de qualquer forma, talvez não seria um estudo tão assim, né? Seria um corte, o estudo seria transversal, mas em virtude da dinâmica da doença. Então, o estudo seccional ou transversal, ele vai me dar, esse estudo, ele vai me dar isso aqui, ó. A prevalência da doença. É muito difícil de me devolver a incidência, né? Então, ele vai geralmente me dar a prevalência da doença. Por isso que ele é chamado disso aqui, ó. Ou de prevalência, ó. Ele tem esse nome. O estudo seccional ou de corte transversal ou transversal, ele me devolve a prevalência da doença. Então, por exemplo, tu queres fazer um estudo transversal na ESAMAS sobre dor de cabeça, ou sobre Covid, ou sobre alguma doença aí, depressão, sei lá. Quando tu terminar o estudo, tu começou hoje, aí tu coleta o dado, vai entrevistando, vai avaliando as pessoas, chegou lá em mês que vem, chegou em final de março, quando chegar em final de março, tu tens um total de 100 alunos avaliados. Desses 100 alunos avaliados, 10 têm alguma doença. Esse número aqui, ele é a prevalência. Ele é a prevalência da doença. Por quê? Porque tu fez um estudo seccional. Porque tu fez um estudo transversal. Tu desenhou isso pro teu trabalho, pro teu projeto, sei lá. Né? Tu fez um estudo de prevalência. Certo? Aí, então aqui no estudo seccional, eu vou ter a prevalência da doença. Tá? Eu vou ter aqui a prevalência da doença. O corte, ele já vai me dar, a gente vai estudar, mas eu vou só adiantar para vocês, eu vou ter a incidência. O estudo de corte, ele me dá a incidência da doença. E o caso controle pode ser incidência ou prevalência. Tá? E aí a gente vai ver também novas medidas aqui, que são as medidas, aqui durante a aula eu vou mostrar, de associação. Então, as medidas de associação, o que é a associação? Eu vou associar duas medidas de frequência. Certo? Eu vou associar duas medidas de frequência. Então, muitas vezes parece que são coisas diferentes, mas na verdade está tudo ligado, pessoal. Medidas de frequência e estudos epidemiológicos, né? A medida de frequência mede a frequência da doença, o estudo é a forma que eu vou medir. Né? Então, se tu me disser assim, olha, a prevalência de dor de cabeça em alunos de enfermagem é de 20%, é de 30%, é de 10%. Tu precisa ter feito algum estudo. Tu fez alguma coisa, pode ser um ecológico, pode ser o seccional de corte, alguma coisa tu fez. Né? Se tu me dá a prevalência, tu fez o estudo seccional, certo? Então, vamos lá. Então, o que é o estudo transversal? É um tipo de estudo que produz instantâneos
tá? Da situação de saúde de uma população ou comunidade com base na avaliação individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo. A aferição das variáveis de interesse, suposta causa e efeito, são realizadas em um único momento. Então, a exposição, eu tenho uma linha do tempo, bem aqui eu tenho um período, pode ser uma semana, um mês. Nesse período, eu coleto exposição e desfecho. Nesse período, certo? Então, estudos seccionais ou de prevalência, análise de dados, na análise de dados aqui a gente vai saber quem é exposto, quem é e não exposto, e quem são doentes e não doentes. Então, olha só. Quando eu falo assim, exposição, eu quero dizer assim, que eu tenho pessoas expostas, por exemplo, fumantes, e eu tenho pessoas não fumantes. Fumante e não fumante. Quando eu falo desfecho, eu quero saber se eu tenho pessoas com câncer e pessoas sem o câncer. Só que eu posso ter pessoas assim, olha. O cara pode fumar, o cara fuma e tem câncer. Pode acontecer isso? Pode. O cara fuma e não tem câncer. Pode acontecer isso? Pode também. Não tem problema nenhum. E eu tenho também a situação de eu ter pessoas que não fumam, mas têm câncer. E também eu posso encontrar pessoas que não fumam e não têm câncer. Então, essa exposição e esse desfecho, essa exposição aqui e esse desfecho, ele me dá essas possibilidades, né? Poderia ter uma outra categoria, tipo fuma muito, fuma médio, fuma pouco e não fuma, poderia. Mas, de modo geral, para a gente achar as medidas de associação, a gente tem que ter uma variável dicotômica. O que significa dicotomia, dicotômica nesse caso? Significa que eu tenho que ter duas categorias. Uma, duas. Aqui é a mesma coisa. Uma, duas. Poderia ter três aqui para analisar? Poderia. Mas eu não ia poder achar as medidas de associação que a gente vai estudar. Não daria para encontrar aqui. Tá? Então, a gente precisa entender essa situação aqui que vai ocorrer. Então, por exemplo, eu vou definir uma população, tá? Ou uma amostra. Né? A população é o todo. A amostra é um pedaço. É uma parte representativa. Tá? E aí, é sempre importante eu selecionar de forma aleatória. Tá? Fazendo sorteio. Tá? Então, tipo assim, tu queres entrevistar e avaliar 100 alunos da ESA+. O ideal é que tu sorteie, tá? Pega a matrícula dos alunos, sorteia, faz algum tipo de sorteio para selecionar. Porque escolher tem influência. Pode ser que tenha influência do observador, do avaliador, aí isso diminui o mérito do teu trabalho, tá? Então, onde cada membro da população tem a mesma chance de integrar a amostra, né? No caso de estudo com esquema de seleção completo ou censo, não tem sorteio. Vamos dizer que tu queira estudar os alunos de enfermagem. Aí tem 200 alunos de enfermagem no curso da ESA+. Tu vai lá e entrevista os 200. Então, não tem sorteio. Esse 200 não é amostra. Não é uma amostra. Esse 200, ele é o quê? Ele é uma população.
todos os alunos, todos, é uma população, tá? E aí, tu imagina aqui uma população, tu tira um pedaço dela, que é uma amostra, e aí tu chega nessa situação, tu estuda a amostra, começa a ver o que tem nessa amostra de características. Aí olha o que tu encontra aqui. Aqui dentro, tu vai encontrar pessoas expostas e doentes. Por exemplo, pessoas que fumam e têm câncer. Pessoas que são sedentárias e têm hipertensão. Pessoas que são sedentárias e têm infarto. Aí tu imagina na área da saúde tudo que tu quiser imaginar. De doença, de problema de saúde. Né? A maioria eu consigo, né, fazer essa observação para a maioria das doenças, tá? Quando a doença é muito rara, não dá certo. Mas as doenças que têm uma prevalência significativa, assim, tu permite tu fazer essa observação. Só que tu encontra aqui dentro também, ó, aqui dentro, tu encontra pessoas não expostas e doentes. Tu pode encontrar? Pode. O cara não fuma e tem câncer. Né? Eu já acompanhei um paciente que ele teve câncer de laringe, fez aquela laringectomia, né? Ele retirou a laringe. Já um idoso, ele nunca fumou, nunca bebeu na vida. Ele foi um pai assim presente, participativo na criação da família, dos filhos, uma pessoa assim cheia de virtude e tal, regrada, organizada, não fumava, não bebia, e ele desenvolveu um câncer. É raro, né? Mas ocorre pessoas não expostas e doentes, né? O cara com uma vida organizadinha e tal, mas pode desenvolver. Tu pode encontrar também aqui pessoas assim, que são fumantes e estão sadias também, não tem câncer. Né? O cara fuma pra caramba e tal, e não tem problema de saúde nenhum. Né? Assim, não tem uma doença grave, porque problema sempre tem, né? O efizema pulmonar e tal, o cara consegue viver com efizema pulmonar e tal, mas não são tão grave, né? Mas, por exemplo, não tem câncer. O cara fuma e não desenvolveu câncer nenhum. Fumou dos 13 aos 90 anos e não morreu de câncer, morreu de outra doença qualquer, tá? E tem também aqui os caras não expostos, o cara não fuma e também não tem câncer. Então, isso aqui são as combinações que eu posso encontrar. Essas combinações, eu preciso entender elas e organizar estatisticamente, matematicamente. Eu preciso usar isso aqui para fazer relações matemáticas, tá? A gente vai ver como. Então aqui tem, por exemplo, os objetivos, tá? Que é algo que é importante para a gente. Quais são um dos objetivos? Testar a associação, tá? Sem definir seu caráter etiológico. Então, na verdade, o estudo seccional ele mostra a associação entre duas coisas e não que aquilo é exatamente a causa. Qual é o principal? Então, isso aqui que é importante vocês saberem. O estudo transversal, qual é o principal objetivo? Estimar a prevalência da doença. E isso aqui é o principal objetivo. Eu quero saber quanto é a prevalência da doença. Numa população, pode ser um extrato dessa população, pode ser, geralmente é para prevenção, é para prevalência de condições comuns e com uma razoavelmente longa em uma população, né? Então, é ruim, por exemplo, tu achar a prevalência de dengue, por exemplo, porque ela tem um período curto. Tu passa 7 dias, 10 dias doente, acabou a doença, fica curado, né? Agora, por exemplo, uma artrose, uma hipertensão são doenças longas. É difícil controlar, tu pode viver 30 anos hipertenso. Depois de 30 anos, teu coração ter uma insuficiência cardíaca, né? Não pode acontecer isso. Então,
tu tem essa situação. Eu posso comparar prevalências, né? Aqui não está muito correta essa palavra taxa, tá? Que não existe. Mas eu posso comparar essa prevalência em diferentes populações ou grupos. Pode determinar as características do agente novo, né? Inicialmente se fez uma análise, né, da prevalência de Covid, né? Também que é uma doença que é ruim tu achar prevalência. Mas se pegou recorte da prevalência dele, da quantidade, e tentou estudar, olha, tem mais homem, mais mulher, mais idoso, mais criança, mas enfim. Né? Eu posso avaliar as condições de saúde com fins de política. É muito usada essa prevalência para se estudar, para se fazer campanha. E dá para determinar também a prevalência de antígenos, anticorpos e outros marcadores biológicos no sangue coletado em indivíduos chamados soroepidemiológicos. Tem um termo, pessoal, que é isso aqui, ó. Estudos soroepidemiológicos. Esse tipo de estudo, ele é o chamado estudo transversal ou de prevalência. É a mesma coisa, só que tu estuda características imunológicas, por exemplo, antígeno, anticorpo, genes, né? Tu estuda os genes para saber, olha, tem um gene aqui que ele protege contra a hipertensão, quem tem esse gene não tem hipertensão. Aí eu vou saber na população qual é a prevalência desse gene. Tem um anticorpo que combate tem um anticorpo que combate o COVID. Né? Tem uma célula, tem uma característica genética que é melhor para combater o COVID. Aí se estuda na população quantos têm essa proteção, né? Então é uma espécie de estudo transversal ou de prevalência, tá? E aí, olha só, eu posso estudar, por exemplo, aqui tem um exemplo de prevalência de hipertensão arterial, tá? Na Ilha do Governador. Então eu posso fazer isso aqui, que está aqui, ó. Eu posso determinar essas características, né? E posso também ver essa prevalência em diferentes grupos. Então, olha o exemplo. Imagina aqui, olha, eu tenho um local qualquer e a hipertensão. Homens, mulheres, tá? Homens, mulheres, renda baixa, pobre, vamos dizer assim. Homens, mulheres, renda média e homens, mulheres, renda alta. Olha o que a gente observa aqui. Se a gente olhar só para os homens, o cara de renda baixa tem uma hipertensão, uma prevalência de 19, o cara de renda média 23 e o cara de renda alta 24. O que pode explicar isso? Talvez o cara tenha um trabalho mais pesado e isso contribua no controle da hipertensão, né? E o homem com maior renda tem um trabalho mais sedentário, talvez tenha mais estresse, né? Talvez tenha alguma coisa aqui relacionada à renda, o hábito do homem, depois que ele ganha muito dinheiro, será que ele se cuida mais ou ele fica mais relaxado? Né? O que é que acontece? De modo geral, observando o homem, a dinâmica das características sociais do homem. Né? O cara que ganha menos, tem um trabalho mais pesado, talvez. Aqui o cara vai ter um cargo de diretoria, talvez tenha um cargo de gerência. É um trabalho que é mais sedentário, é um trabalho que demora mais tempo para fazer, para resolver os problemas. Então, tu acaba demandando muito tempo do teu trabalho em atividades sedentárias, né? Pode ser hipótese? Pode ser alguma associação que eu estou estimando aqui, né? Então, eu posso fazer estudar essa prevalência em grupos, em estratos, vamos dizer assim, né? Faixas de renda e tudo mais. Agora, olha o que acontece quando eu observo as mulheres, né? Então, aqui a mulher que da classe baixa tem uma prevalência de 31,
a mulher da classe média 25 e da classe alta 22, ó. O que eu observo aqui que há uma queda, né? Se tu observar, tem uma diminuição da prevalência de acordo com a renda da mulher. É o contrário do homem. A prevalência no homem aumenta de acordo com o aumento da renda e da mulher diminui. Então, talvez a mulher, conforme ela ganhe mais dinheiro, talvez ela cuide mais da estética, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim, né? Ah, não existe mulher feia, existe mulher pobre, né? Não é exatamente essa a realidade, mas eu digo assim, que aqui está tentando representar um pouco disso. Que a mulher, quando ela consegue alcançar uma renda mais alta, ela se cuida, não é verdade? Ela passa a ter um olhar assim, o cuidado estético dela, cabelo, né? Os cuidados da estética dela, ela aumenta, né? Porque ela deve ter mais dinheiro, deve ter um pouco mais de tempo. E aí, o que que acontece? A estética, ela traz saúde, de tabela. Ela vem associada porque tu tem que praticar atividade física, tu tem que não engordar, ou pelo menos perder peso de modo geral, né? Para te alcançar os objetivos estéticos, né? Então, isso aí talvez traga essa realidade da mulher com maior renda ter menor hipertensão. Pode ter outra causa que eu não sei o que é, pode. Pode ter um outro fator aqui que eu não sei o que é. Eu teria que fazer um estudo na literatura sobre a hipertensão arterial relacionada com os fatores de renda, com os fatores sociais. Tá? E aí esmiuçar, ler mais artigos e tudo mais. Eu estou fazendo mais hipóteses aqui. Só que agora, olha só, eu posso buscar a associação entre esses fatores, tá? Eu posso buscar a associação entre esses fatores que eu estudo é transversal. Outro exemplo que tem aqui, olha, de eu estudar, por exemplo, tem um programa do governo que é chamado de Vigitel. É Vigitel, que é a vigilância dos fatores de risco para doença crônica não transmissível por inquérito telefônico. E aí esse Vigitel, ele gerou, por exemplo, esse gráfico aqui, esse mapa aqui das prevalências em cada capital, né? Então tu observa aqui, ó, que a hipertensão arterial ela foi menor em Palmas e foi maior no Rio de Janeiro. Aí eu consigo ter uma visão geral, olha. Então a população brasileira, só que foi feito um sorteio, só que o inquérito é telefônico. Aí tem gente que reclama, né? Tipo assim, tu liga para a pessoa, eu sei porque a minha orientadora, uma orientadora minha, inicial, lá em 2008, 2009, ela era coordenadora desse Vigitel. Ela era uma nutricionista, ela tinha 4 pós-doutorados nos Estados Unidos. Né? E ela era funcionária do Ministério da Saúde. E ela coordenava esse Vigitel. E aí o que acontece? Tu liga para a pessoa e faz perguntas assim, você tem o diagnóstico de hipertensão dado por um médico? Se a pessoa disser sim, aí tu anota como ela é hipertensa. Se ela disser não sei ou não, tu diz que ela não é hipertensa. Esse modelo, ele é um modelo americano. A gente importou esse modelo americano de fazer vigilância para doença crônica não transmissível. Né? Então, a gente faz essa vigilância com esse método americano, né, de vigilância por inquérito telefônico. Ah, esse número aqui, 26, está errado. Tem aqui, ó, Campo Grande, 26, a prevalência deu 26, está errado. A gente consegue fazer o seguinte, tu faz um estudo de prevalência no local.
E aí no local tu vê se dá 26, se dá 15, tu compara e tu valida esse 26. Então, por exemplo, eu ia fazer aqui em Belém. Eu ia fazer numa comunidade lá do Pedreirinha um estudo, só que ela voltou lá para a Unifé, lá para São Paulo. E aí não consegui dar continuidade. Eu ia fazer um estudo para validar esse 21 aqui, né, para saber se a realidade de Belém bate com 21. Aí eu ia fazer um estudo transversal, ia fazer sorteio. Primeiro tu sorteia, tu pega um mapa da região, tu separa em casas. Aí tu numera as casas, sorteia as casas. Quando tu entrar na casa, tu sorteia um adulto. Aí a partir desse sorteio tu entrevista ele, né? E aí tu ia estudar, ia comparar e ia validar esses dados, né? Então, eles são bem aproximados da realidade, né? Então, é uma doença que ela tem uma altíssima prevalência, a hipertensão. Esse 15, 20 que tu está vendo aqui é uma das doenças mais prevalentes na população. Então, eu posso fazer, isso aqui é um estudo transversal. Cada dado desse aqui foi um estudo transversal que foi realizado, tá? E aí eu posso observar, por exemplo, essa prevalência, se ela aumentou ao longo do ano, né? Então, se ela aumentou, se ela diminuiu. Eu posso ver no sexo masculino, no sexo feminino. Então, tu observa que a mulher tem mais, o homem, né? A mulher tem mais hipertensão que o homem, né? Tem mais diagnóstico de hipertensão que o homem, né? E eu posso ver se está aumentando ou está diminuindo, ou é a mesma coisa ao longo dos anos, tá? A hipertensão arterial, por exemplo, eu posso observar ela de acordo com a idade, ó. Aqui o cara mais jovem, aqui o cara mais velho, não é isso? Então a gente observa que ela vai aumentando com a idade, até mesmo por a questão do envelhecimento, né? O envelhecimento, ele de certa forma, ele tem uma alteração do envelhecimento que é depositar cálcio na artéria, né? Ela fica mais dura, entre aspas, né? Assim, ela fica mais rígida, e aí isso aumenta a pressão. Às vezes é até difícil saber se a pressão está alta por causa da idade ou por causa de uma doença, de uma patologia de fato, tá? E tem uma coisa também que ela aumenta com a idade, ela diminui com a escolaridade, né? Que é anos de estudo aqui. O cara estudou aqui o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? Vamos dizer assim, faculdade, pós, mestrado. E aí tu vê que ela diminui nesses estratos de anos de estudo. O estudo, ele evita, ele tem um fator assim, ele contribui com uma série de doenças, né? Tu vê lá, por exemplo, mães de baixa escolaridade tem mais filho prematuro, tem mais filho com baixo peso, né? Tem lá os acidentes também, às vezes tem relação com isso, com o tipo de preparação que tu recebe, né? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui a obesidade, também é o mesmo raciocínio, né? Achar a prevalência. Também, olha, mais uma vez, olha, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, a prevalência é menor. A faixa etária já não tem o mesmo cenário. Tu acaba tendo uma prevalência maior na fase adulta e ela, de certo modo, ela cai na velhice. Porque tu perde massa muscular, tu perde gordura na velhice. De modo geral, é coisa do envelhecimento, né? Então, tu vê um cenário diferente. E aí, eu preciso analisar esses dados. Para eu fazer isso, eu posso criar esses gráficos aqui, né? Mas eu posso também relacionar os dados para achar as medidas de associação. Então, vamos lá. Essa tabela aqui, pessoal, a gente vai usar muito, tá? Que é a chamada tabela de contingência ou 2x2. A gente vai usar bastante essa tabela aqui, tá? Vocês vão desenhar essa tabela muitas vezes e a gente tem que entender o que é essa tabela aqui, tá? Primeira coisa, essa tabela, ela é 2x2. Por quê? Ela tem duas linhas e duas colunas, ó.
Por isso que ela é 2 por 2. Como se fosse uma matriz 2 por 2. Certo? E aí o que acontece? Eu preciso entender o que é esse A, esse B, esse C aqui dessa tabela. Então, por exemplo, o que é o A? O A, ele é o cara exposto e que tem a doença. Então, o cara fuma e tem o câncer. Aí eu tenho A. Então, vamos dizer que eu tenho assim, vou inventar números aqui, tá? Tenho 10 pessoas. Tá? Eu avaliei 40. Eu avaliei 40 pessoas. Então, eu peguei o dado, entrevistei lá 40 pessoas. Fui avaliando lá todo mundo. 40 pessoas. 10 delas fuma e tem câncer. 10. Aí eu peguei aqui, eu observei o seguinte, que tem também 10 fumantes, aqui ó, 10 fumantes, que não tem câncer. Não tem o CA, olha, não tem. Não tem câncer. E o cara é fumante. Tem 10 pessoas, olha, que eles têm 2 atributos: não fuma e não tem câncer. E eu também encontrei aqui o pessoal que não fuma. Vamos dizer, o não exposto, não fuma. Só que o cara tem a doença. Olha. Aí são 10 também, vamos dizer. Estou inventando os números, tá? Eu encontrei também o cara que não fuma e não tem a doença também aqui, ó, 10. Aí, quando eu somo 10 mais 10 mais 10, dá o 40. Tá? Então, o que eu consigo fazer aqui? Bem aqui, pessoal, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo colocar nessa tabela aqui o seguinte. O total aqui, ó. Eu posso fazer mais uma coluna aqui, colocando o total, só para eu visualizar mesmo. Ó. E aqui eu posso botar mais uma linha também com total, ó. Mas por questão de visualização. Então, o que eu tenho aqui? Se eu somar 10 mais 10, dá 20. Só que o que é o 20? É A mais B. Então, aqui, eu tenho o total de expostos. Expostos. Tá? E aqui é a mesma coisa. Se eu somar 10 mais 10 dá 20. Aqui eu tenho o total de não expostos. Que é o quê? É o C mais o D de dado. Se eu somar A mais B mais C mais D, o que é que eu tenho? Tenho A mais B mais C mais D, que é o quê? É o meu total geral. É quantas pessoas eu incluí na minha amostra, na minha análise. Aí eu faço esse raciocínio aqui para baixo. Tá? Se eu somar aqui 10 mais 10 dá 20, que é o meu total de A mais o C. E aqui a mesma coisa dá 20, que é o meu total de B de bola mais o D de dado. Tá legal? Se eu somar aqui A mais C mais B mais D, dá 40. Se eu somar A mais B mais C mais D, dá 40. Tanto a soma na coluna quanto na linha dá o 40, que é o total. Certo? Então, é bom a gente saber o quê? O que a gente tem que saber aqui?
A gente tem que saber o A, pessoal, sempre fica aqui. Tá? É convenção. A, B, C e D. Ok? E o que é o A? É o cara exposto mais a doença, que é o desfecho. Aqui é o cara exposto sem a doença. Aqui é o cara não exposto com a doença. E aqui é o cara não exposto sem a doença. 4 combinações. Se eu somar A mais B, eu tenho o total de exposto, total de fumantes. Se eu somar C mais D, eu tenho o total de não fumantes, que é não exposto. Se eu somar A mais C, eu tenho o total de doentes. Então, isso aqui é chamado de total de doentes. E o que é o B de bola mais o D de dado? É o total de não doentes. Total de não doentes. Certo? Então, o que eu vou fazer? Quando eu fizer essa tabela, aí eu vou. Isso aqui eu estou só mostrando a fundamentação. Quando eu mostrar o exercício, o que a gente vai fazer? A prática. Tu vai calcular a prevalência da doença no exposto e comparar com a prevalência sem o exposto, sem exposição. Eu posso calcular a prevalência de exposição no indivíduo doente? Pode também, mas isso aqui a gente usa pouco. O que a gente usa mais é esse modelo aqui, que aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui. Tá? Então, vamos lá. A pergunta para vocês, qual é o conceito de prevalência? Primeiro, quero saber prevalência só. Prevalência, ela é o número de casos existentes sobre população sob risco. Pronto. Esse é o conceito. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um total de 100 pessoas exposta a alguma coisa. Então, aqui é o total de expostos. Tenho 100 pessoas, eu vou colocar fumar. Só porque é mais fácil a palavra, né? Fuma. Tá? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser obesidade, pode ser pressão alta, pressão baixa, glicose acima, glicose abaixo, pode ser qualquer coisa. Estou botando aqui, tá, sedentário, não sei o quê, só porque é mais comum a gente ouvir falar. Então, aqui o cara fuma. Então, eu tenho 100 pessoas que fumam, tá? Dessas 100 pessoas, o que eu encontro? Eu encontro o seguinte, que 50 delas não têm o câncer. Também eu vou usar só essa palavra câncer aqui, tá? Sem câncer. E aqui as pessoas com câncer. Câncer de pulmão, por exemplo. E 50 delas têm câncer de pulmão. Então, aqui é o A mais o B. Então, eu tenho 100 pessoas, 50 não tem câncer, 50 tem câncer. Quando eu somo 50 mais 50, dá 100. Tá ok? Como é que eu calculo a prevalência? Eu quero saber a prevalência em fumante, o cara que fuma. Eu vou aplicar o conceito de prevalência. Qual é o conceito? Número de casos pela população. Quantos casos eu tenho de câncer? Né? A prevalência do câncer em pessoas que fumam. Quantos casos eu tenho? 50.
Quantas pessoas são fumantes? 100. Então, eu tenho 50% de prevalência. Tá? Agora, bora olhar aqui para baixo. Eu tenho 100 pessoas que não fumam. Essas pessoas aqui, elas não fumam. Tá? 100 pessoas. Dessas daí, 90 não tem câncer e 10 tem câncer. Então, eu tenho 10 casos de câncer entre os fumantes, entre os não fumantes, o cara não fuma. E eu tenho 90 de não fumantes que não tem câncer. Quando eu somo 10 mais 90 dá 100. Isso aqui para mim é o C mais o D, não é isso? Aí como é que eu acho a prevalência? Eu quero calcular a prevalência de câncer entre não fumantes. Eu aplico o conceito. Quantas pessoas, quantos casos de câncer eu tenho? 10. Quanto é o total de casos? 100. E aí dá 10%. Ok? Então, eu aplico o conceito de prevalência na tabela. Aqui é o total e aqui são os casos. Aqui é o total e aqui são os casos. Só isso. Certo? Aí vamos lá. Eu falei tudo isso para quê? Para a gente chegar nesse ponto aqui, ó. Que é o seguinte: existe uma medida de associação, tá? Medida de associação tá? Uma medida de associação chamada de quê? Razão de prevalência. Então, o que é razão? Razão não é uma... Razão não é uma... Como é que se chama? É uma divisão. Então, eu tenho que dividir. O que eu vou dividir? Tenho aqui, ó. Razão de prevalência. Razão eu tenho que dividir. O que eu vou dividir? Tenho que dividir alguma coisa. X por Y. Alguma coisa eu vou ter que dividir. Não sei o que é. O que vocês acham que é que eu tenho que dividir? Olha o nome. Razão de prevalência. Eu vou dividir duas prevalências, é o que está aqui, ó. Eu vou dividir a prevalência no exposto pela prevalência no não exposto. Quem é a prevalência no exposto? A sobre A mais B. A sobre A mais B. Quem é a prevalência no não exposto? C sobre C mais D. Pronto. Aí eu vou ter um resultado aqui que vai me dar a prevalência da doença. Certo? Então, eu tenho as medidas de frequência, que são incidência, prevalência, taxa de incidência. E eu tenho as medidas de associação. Qual é a primeira que a gente está vendo? Razão de prevalência. É a primeira medida de associação que a gente está vendo, tá? Tem outras, mas a primeira é essa. Agora, como é que eu interpreto o resultado dela? A gente vai ver um exemplo aqui, ó. Imagina aqui uma situação, tá? Que é um estudo transversal sobre a migração e doença mental. Migração e doença mental. Aí vamos lá. O que é a migração aqui? Migração é o seguinte: tu saiu do teu estado, tu saiu da tua cidade. Tu não mora mais, tu é de Abaetetuba e tu te mudou para São Paulo. Tu é lá de Sobral, no Ceará, e tu te mudou para o Rio Grande do Sul.
Então, tu migrou, tu é um migrante, ó. O que é o migrante? É o cara que saiu ele saiu da sua cidade natal. O que é o não migrante? É o cara que não saiu, que ele mora onde ele nasceu. A família, os amigos, o ambiente que ele vive é o mesmo, tá? E aí tem a doença mental. A doença mental aqui, então, a migração, ela é a exposição. A exposição sempre fica aqui, tá? É melhor para ficar aqui. E a doença mental, ela é o meu desfecho. Certo? E aí ela fica aqui, ó. O meu desfecho geralmente fica aqui. Então eu tenho desfecho sim ou não. E aí eu tenho como saber se o cara é migrante, tem doença mental, não migrante, tem doença mental e assim por diante. Então, quantas pessoas foram analisadas? 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, o que você observou? 300 eram migrantes, ó. 300 eram migrantes, ó. Tá? E 700 eram não migrantes, ó. Bem aqui, ó. Eram não migrantes. Dessas 300, quantas tinham doença mental? 18. Dessas 700, quantas tinham doença mental? 21. Aí, naturalmente, ó, 18 mais 282 dá 300. E também aqui tem que dar, né, pessoal? Somar aqui, 21 mais 169 dá 700. Tá? Agora, bora olhar para a coluna. 18 migrantes, 21 não migrantes. Qual é o total de pessoas com doença mental? 39. Sem doença mental, 961, que aí dá o total 1.000. Tá? Se eu calcular a prevalência total, eu quero saber a prevalência total. Independente de ser migrante ou não. Quanto que eu vou encontrar? Eu vou encontrar isso aqui, olha, 39 por 1.000, que vai me dar 3,9%, que é aproximadamente 4%. Está aqui o resultado. Tá? A prevalência na amostra toda, aqui nos 1.000, ela é 4%. E aí eu te pergunto, quanto é a prevalência entre os migrantes? A prevalência de doença mental nas pessoas que saíram da sua cidade de origem. Então, essa prevalência nos migrantes, eu preciso pegar os dados, né, dos migrantes e relacionar, olha, 18 por 300. 18 por 300. E aí eu chego no resultado de 6%. Por quê? Porque está aqui o resultado. Está calculado aqui na tabela. O cara acrescentou mais uma coluna aqui para botar as prevalências. Pode fazer? Pode, se quiser, só para visualizar. E quanto é a prevalência de doença mental? O cara que não migrou, que o cara que mora lá na sua casa, lá na sua cidade de origem. Eu vou pegar o número de casos de doença mental, dividir pela população sob risco. São 700, que dá 21 por 700. E aí eu vou chegar num valor aqui de 3, certo? 3%. Aí, isso aqui é medida de frequência. Medida de frequência. Eu tenho que achar medida de associação. Medida de associação por estudo transversal é a razão de prevalência. Aí vamos ver. Então, olha só. Quanto é essa razão de prevalência? A razão de prevalência. Eu tenho que dividir duas prevalências. Que é o quê? Deixa eu passar aqui. Vou mudar aqui a cor. Eu tenho que dividir duas prevalências. Razão de prevalência.
que é a prevalência no exposto, que é o migrante, pela prevalência no não exposto, que é o não migrante. Quanto deu aqui em cima a prevalência? Deu 6. Quanto deu aqui embaixo? Deu 3. O resultado deu 2. Aí a gente tem que interpretar isso aqui. Olha lá, a razão de prevalência de 2 significa a existência de 2 vezes mais doença mental nos migrantes do que nos não migrantes. Porém, não se sabe se o estresse decorrente da migração produziu a doença ou se foi esta pré-existente que causou a migração. Então, o que acontece? Como o estudo é transversal, eu não sei quem veio primeiro. Se o cara migrou e ficou doente, ou se o cara, pela doença, migrou. Vamos dizer assim, tem as doenças mentais, elas podem ser tem a doença, tem a neurose e a psicose, né? Vocês vão estudar isso talvez em algum momento, né? Que tem a neurose. São grupos, né, da psiquiatria. Neurose e tem a psicose. A neurose é aquela doença que tu tem ideia tu conhece, tu sabe que tu tá doente. Por exemplo, o toque, a bulimia, essas doenças, transtorno obsessivo, são doenças que tu sabe que tu tá doente. Tu faz a coisa errada, lá tu tem lá os problemas e tu tem consciência disso, tu sofre com isso. E tu sabe, tu reconhece a doença. A psicose é aquela que tu não sabe, tu não reconhece a doença. Por exemplo, a esquizofrenia. Na esquizofrenia, tu não sabe que tu é doente. Aquilo que tu vê, que tu ouve, é a realidade para ti, né? E aí, o que eu posso dizer? Será que o cara ficou alucinado e migrou? Depois que ele teve o quadro psicótico lá de esquizofrenia, ele saiu andando pela rua e saiu viajando para os locais, indo na doida, sem ter noção? Ou se foi o contrário, ele saiu de casa, foi morar em outro estado, chegou lá, ele ficou triste, ele ficou à margem da sociedade, sem amigos, sem condições de vida. Esse estresse causou a doença, desencadeou a psicose nele, ou a neurose, ou a depressão, enfim, né? E esse exemplo ele é dado, pessoal, por quê? Porque existe relato disso aqui mesmo. Então, olha só, o cara migrante, ele tem 2 vezes mais. Ele tem 2 vezes mais doença mental que o não migrante. Isso aí parece que se repete realmente. Nesses NAPs, Núcleo de Apoio Pedagógico, tem mais gente precisando de ajuda psicológica. Quando tu vai investigar, a pessoa não é da cidade. Tipo assim, Belém. A turma que entra no NAP, lá da UFPA, tem uma grande prevalência de pessoas de fora de Belém, que desencadeiam a doença, ou uma neurose ou uma psicose. Certo? Então, é um fator que se estuda, que se observa que existe essa associação. Só que como o estudo é transversal, não sei se veio primeiro a doença ou o afastamento. Certo? Aí, se a gente desenvolvesse mais, fosse pesquisar mais, talvez a gente encontrasse uma resposta, né? Mas até assim aqui nesse exemplo não, mas por exemplo, um estudo de corte que tu vai acompanhar as pessoas, tu pode saber se ela primeiro migrou e depois desenvolveu a doença. Só que o estudo de corte é a próxima aula.
A próxima aula não, é a continuação. Então, aqui, olha só o que acontece. Bem aqui, tu precisa entender isso aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui, que é o seguinte. Olha só. Tá vendo esse 6 aqui? Esse 6 aqui é a prevalência, tá? Olha só, é a prevalência nos migrantes. E esse 6 aqui, ó, ele é o dobro dessa de baixo. Ele é o dobro dessa prevalência aqui de baixo. Então, eu tenho uma quantidade de doença, vou falar nesse termo, tá? Eu tenho uma quantidade de doença maior no migrante quando comparado ao não migrante. E quem me permite interpretar assim? A razão de prevalência. Tá? Razão de prevalência. Tem mais gente doente entre os migrantes, as pessoas que saíram da sua cidade de origem, comparado ao não migrante. Tá? Então, esse raciocínio eu faço para qualquer doença, para qualquer exposição. Poderia ser obeso, não obeso, infarto. Poderia ser fumante, não fumante, câncer. Poderia ser obeso, não obeso, hipertensão. Enfim, posso combinar aqui exposição e desfecho do que eu quiser, da doença que eu quiser, da exposição que eu quiser. E sempre eu vou ter uma doença e várias exposições. Tu não faz só uma, né? Tu pega aqui migrante, não migrante, sexo masculino, feminino, adulto, idoso, empregado, não empregado, empregado, desempregado, por exemplo. Eu poderia colocar aqui, o cara está empregado e o cara está desempregado. E aí ver qual é a prevalência de doença mental, de depressão, sei lá. Pode. Eu posso cruzar o que eu quiser. O que tem que entender é o raciocínio. Tá legal? E aí, o que eu posso responder com o estudo seccional? Por exemplo, qual é a frequência e qual é a distribuição dos fatores de risco da doença? E eu posso saber se a exposição à doença estão associados. Eu não vou ainda definir exatamente a causa, pessoal. É mais a associação. Tá? Quando, assim, o que a gente sabe? Quando tu tem um banco de dados muito grande, por exemplo, tu tem uma amostra de 20 mil casos. Tu tem lá 20 mil, uma amostra com 20 mil indivíduos. E aí tu aplica técnicas estatísticas que tu consegue buscar uma associação mais forte, né? Definir causa e tal, mas a priori não dá para saber quem veio primeiro. Tu não sabe se o cara foi exposto e depois veio a doença, ou o contrário, primeiro tinha a doença e depois veio a exposição. Tu não sabe quem veio primeiro, porque o estudo é transversal. Por isso que tu não sabe. Quando estudar o estudo de corte, resolve isso aí, resolve esse problema. Então, olha só, tem um baixo custo, tem comparado aos outros estudos. Tem um alto potencial descritivo, tem uma simplicidade analítica, sim. É importante para estimar a prevalência da doença, é o principal. E pode ser sugestivo de fator de risco. Então, olha só, eu vi que a migração, ela é um fator, né? Ela aumenta o risco, a prevalência é maior, né? Aí eu posso já ter ali uma sugestão, olha. Se eu fizer um estudo de corte, eu vou encontrar a mesma coisa. Quais são as desvantagens? Desvantagem é baixo poder analítico, inadequado para testar a hipótese de causa.
Então, é difícil tu falar em causa, tu fala mais em termos de associação. Mas se causa mesmo, fica um pouco de dúvida por causa desse problema aqui, ó, que é difícil separar causa e efeito. É difícil. Por quê? Porque tu avalia tanto a doença quanto a exposição em um só momento, que é esse corte no tempo. Tu pega aqui exposição, tu pega o desfecho e tu não sabe quem veio primeiro. Porque tu avaliou o cara aqui e tu perguntou, fuma, não fuma, tem doença, não tem doença. Pronto. Então tu não sabe quem veio primeiro. Pode sobreestimar ou subestimar enfermo com tempo prolongado de sobrevida ou com manifestação em menor curso. É assim, porque tem doença que ela não tem cura, por exemplo, a artrose no joelho. Se tu for investigar, pode ter pessoas que têm artrose há 15 anos, há 10 anos, e pessoa que desenvolveu artrose agora, há 1 ano. Então, a doença muito longa, tu tende a sobreestimar. E também, quando a doença é muito curta, tipo uma gripe, há uma tendência de tu subestimar. Por quê? Porque tu chegou hoje na sala e perguntou quem é que está gripado. Ninguém está gripado, só que semana passada tinha 5 gripados. E tu subestimou. Por quê? Porque tu não viu tu perguntou hoje, quem está gripado hoje? E aí tu foi lá e identificou, tá? Não estabelece uma relação temporal entre exposição, é a mesma coisa, né? Não dá para saber quem veio primeiro, a exposição ou o desfecho, tá? E aí tem 2 exemplos, pessoal, aqui. Não, só um, né? É só um exemplo. Pensei que tinha 2, acho que é no outro que tem 2. Tem um exemplo aqui que já está a tabela, tá? E eu queria que vocês lessem. O que vocês têm que fazer? Colocar os dados aqui na tabela. Cada espaço desse, ó, tem um dado, que é o A, o B, o C, o D, aqui é o A mais o C, aqui é o B de bola mais o D de dado, bem aqui é o quê? É o A mais o B, e bem aqui é o C mais o D de dado. E o que fica bem aqui? É o total, A mais B mais C mais D de dado. Tá ok? Então, vocês têm que colocar os dados aqui e calcular a razão de prevalência. Aqui ele não está perguntando, ele fala para armar a tabela 2x2, pergunta qual tipo de estudo. É transversal, tá? Se tu ler aqui, tu vai ver que é um estudo transversal, né? Até a aula de estudo transversal, mas aí eu vou perguntar para vocês aqui. Calcule a razão de prevalência. Tá? Quanto deu essa razão de prevalência? Tá ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa. Tentem fazer, é errado mesmo. Olhem a aula e tentem fazer essa questão, tá? Que ela é uma questão importante, é uma questão interessante, é uma questão que isso que eu estou mostrando para vocês é o que é o que é feito no mestrado, no doutorado, na área da saúde. Né? O pessoal está fazendo isso para várias doenças, vários problemas. Não exatamente a razão de prevalência, mas alguma coisa dentro disso, nesse raciocínio, tá? E aí, vocês tentem fazer. Na próxima aula, a gente começa do exercício. Porque com esse exercício eu vou mostrar também para vocês alguns detalhes, algumas coisas da interpretação dos dados mesmo, da relação. Tá legal? Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa para falar? Eu vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Para não ficar muito longo, que aí eu já vou subir.